Eu quero que você abra a palavra de Deus aí em Salmos capítulo 1, versículo de número 1. Ele está aparecendo aqui para mim, ó. Aqui, lá daqui. Amém? Eu vou chegar um pouco para cá para me ler junto com vocês aí, em nome de Jesus Cristo. E diz assim, Salmo 1:1. A gente sempre usa a versão NTLH, tá, irmãos? Porque é uma versão um pouco mais direta da palavra, amém? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Salmo capítulo 1, versículo de número 1. Eu vou ler novamente para ficar bem fixa no nosso coração. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Salmo 1:1. Vamos pedir para que o Senhor agora ele venha ministrar as nossas vidas, transformar os nossos corações e abençoar a gente nesse dia com a palavra de Deus. Pai eterno, Pai querido, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, Pai. Eu sou grato a Ti, Senhor amado, por termos chegos até aqui, Senhor amado, e pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra, ela fale profundamente aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus, nos conduza à Tua verdade, Pai, e que a Tua palavra, Senhor amado, ela possa penetrar em nossa alma, Senhor amado, como uma faca de dois gumes, Pai querido, nos mostrando a Tua verdade, Pai, e que possamos viver conforme a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, te louvando e te exaltando, no precioso nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Esse salmo é um salmo muito legal, né? Ele é o primeiro salmo, né, que é escrito, e ele começa falando exatamente isso, né? Nas versões mais antigas, ele fala que bem-aventurados são aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, né? Nessa versão ele fala bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos maus. E nem se senta à roda daqueles que zombam com tudo que é sagrado, né? Em algumas versões fala na roda dos escarnecedores. É tremenda essa palavra, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque quando Deus ele vem falar com a gente através da palavra dele, ele vem revelar para nós o poder dele, o amor dele, a graça que é contida no poder do Senhor. E é tremendo. Só que o que acontece? Existe diversos ensinamentos da Bíblia que nos mostra várias saídas. Porém, existe um grupo muito grande, e infelizmente muito grande da humanidade, que prefere seguir os conselhos que confortam o seu coração. Essa é uma verdade, porque é muito fácil, né? A gente sempre quer ouvir o que a gente quer, né? É difícil a gente chegar na igreja e o pastor chegar e dar aquela porrada e a gente falar assim, ai, glória a Deus, Senhor, me dá mais uma porrada. Ninguém gosta de tomar bronca na vida, né? Eu, por exemplo, o meu pai, ele me bateu muito pouco. Ele bateu muito pouco em mim e nos meus irmãos. E o meu pai, ele tinha um detalhe, ele não batia, mas ele falava pra caramba, assim como eu também falo pra caramba. A minha avó falava que eu falo pra caramba, minha mãe falava que eu falava pra caramba, minha esposa fala que eu falo pra caramba. Então, quer dizer, o meu pai, ele ficava horas dando conselho, horas, por quê? Porque ele queria que de alguma maneira aquilo que ele falasse penetrasse na nossa mente. Então, quando a gente quebrava alguma coisa dentro de casa, a gente não ficava preocupado em tomar as chineladas da minha mãe, porque minha mãe dava aquela chinelada, a gente ficava de boa e daqui a pouco tudo passava. Mas o meu pai chegava e ele começava a falar, aquilo consumia o nosso tempo, né? E a gente não queria. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente fazia? A gente procurava andar no caminho certo. Muitos seguem o caminho dos ímpios porque querem dizer o que é bom para eles, não o que realmente Deus tem. Só que o caminho de Deus, e Jesus Cristo ele fala que a porta é estreita, ou seja, é complicado, é difícil. Por quê? Porque ele tem certeza que quando nós passarmos por isso, o Senhor vai abençoar grandiosamente a nossa vida. Deus ele quer abençoar a gente poderosamente, meu irmão, minha irmã. Essa é uma verdade. O problema é que a gente acaba seguindo o conselho de pessoas que não tem nada a ver. Nós estamos vivendo um tempo de perdição, cara, porque tá todo mundo perdido.
Em todos os sentidos. Estamos perdidos no sentido espiritual, estamos perdidos no sentido social, estamos perdidos no sentido político e governamental. A gente está perdido em todos os sentidos que você pode imaginar na sua vida. E a gente não sabe para que caminho que a gente segue. Ninguém sabe de onde veio o coronavírus. Existe 1 milhão de teorias. Ninguém sabe para onde vai o coronavírus, né? A cura. Ninguém sabe se já chegou, se já tem. Alguns falam que os chineses têm, outros falam que a Rússia tem, outros falam que Israel já tem, outros falam que os Estados Unidos tem, está esperando para vender. Ninguém sabe qual é o verdadeiro cenário de quantos morreram, quantos estão infectados, quantos têm a probabilidade de morrer, quantos têm a probabilidade de sobreviver. Estamos completamente perdidos. E aí, existe também os boatos que dizem que a gente vai passar por uma crise financeira, que tipo assim, vai chegar a crise financeira e vai acabar com a gente, ou seja, a gente está completamente perdido. E aí a gente não sabe que caminho que a gente segue, a gente não sabe que lado que a gente vai, a gente não sabe qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção, qual é o melhor espaço que a gente pode encontrar para realmente sermos abençoados. E a gente está totalmente perdido. Eu estou perdido, eu acredito que você esteja perdido, eu acredito que todos nós estamos perdidos. Mas eu creio num Deus que nos dá a direção. É por isso que ele fala que, bem-aventurados, lá no Salmo 91, ele fala, felizes são as pessoas que elas não andam segundo os conselhos dos maus. Porque as pessoas que andam segundo os conselhos dos maus, elas não sabem que caminho que elas podem seguir. Porque os maus, eles têm aquela ideia que de repente é isso aqui. Eu não sei, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, e falar uma coisa que é verdade. Eu não sei se o isolamento social, ele realmente é a melhor saída para evitar o crescimento do coronavírus, né? Eu simplesmente sigo o que as autoridades estão falando. Eu não sei se o álcool gel vai realmente eliminar completamente o coronavírus das minhas mãos. Eu não sei se usar máscara vai me resolver. Eu não tenho esses dados técnicos e precisos em minhas mãos. Como eu acho que cada um de nós não temos. Talvez os cientistas, os médicos, as pessoas que estão extremamente envolvidas nessa situação, elas têm um pouco mais de certeza e de confiança. Então, para isso, elas podem falar com um pouco mais de propriedade. Eu não tenho essa propriedade, eu não tenho essa capacidade nem esse estudo para acertar alguma coisa definitivamente com você ou comigo mesmo. Então eu fico meio perdido, mas eu vou seguir o conselho de quem? Eu vou seguir o conselho daquele que realmente pode trazer a luz para minha mente. E esse é Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Esse é o único que pode trazer realmente luz para a nossa mente, pode realmente trazer conhecimento para a nossa vida. E ele continua assim, e bem-aventurados ou felizes são as pessoas que elas não andam com aquelas pessoas que não querem saber das coisas de Deus. Por quê? Porque as pessoas que não querem saber das coisas de Deus, elas estão envolvidas com outros deuses. Né? Isso é muito complicado, porque as pessoas elas querem saber somente daquilo que interessa. Então tem muita gente seguindo aí o Deus da sexualidade, o Deus dos vícios, o Deus do dinheiro. E esses deuses, eles não têm produzido felicidade no coração das pessoas. Esses deuses, eles estão produzindo o quê? Cada dia mais e mais traumas aos corações, complexos, frustrações. E os conflitos internos, eles têm crescido cada vez mais e mais. As pessoas de hoje, elas não estão conseguindo se tornar pessoas resolvidas. Por quê? Porque cada dia a mais existe pessoas com outras teorias que acreditam que podem realmente transformar vidas e elas não estão sendo transformadas. Hoje, Jesus Cristo quer mudar o rumo da nossa história. Hoje, Jesus Cristo, ele quer nos transformar. Ele quer nos trazer uma verdade. Ele quer produzir graça e paz aos nossos corações. Para isso, a gente não pode ficar seguindo o que todo mundo diz, o que a galera fala. Ah, eu acho que isso aqui é certo. Eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir. Não, você não tem que seguir essa galera. Ah, eu tenho que andar porque aquele povo é assim, assado. Ah, é legal, é descolado. Irmãos, nós temos que andar conforme aquilo que o Senhor nos dá. E ele ainda fala no Salmo, versículo 1, no Salmo capítulo 1, versículo 1, ele diz bem assim, e as pessoas que se juntam às outras pessoas, que é os escarnecedores, que zombam de tudo que é sagrado. Eu falei há um tempo atrás, e eu volto a dizer isso, e sem medo no meu coração, que tudo que nós estamos vivendo hoje em dia é consequência dos nossos erros. Nós temos um quê? Nós estamos vivendo um mundo corrupto, onde as pessoas são corrompidas, as almas estão sendo corrompidas por desejos sexuais, como eu falei, vícios de bebida, drogas. Nós tivemos algumas lives que foram proibidas, porque proibidas não, né? Mas foram taxadas, porque o pessoal bebia demais.
nós tivemos algum grupo de pessoas que, tipo assim, mano, passou da conta. Atualmente está passando um programa na televisão, um reality show, que a gente vê que nas festas as pessoas têm bebido demais, têm feito coisas absurdas. Ou seja, as pessoas elas já estão zombando daquilo que é firmeza, da própria sociedade. Mas aí a sociedade começa a vir a bagunçar o que é sagrado. Né? Nós tivemos aqui um especial daquele canal do Porta dos Fundos na Netflix, zombando de Jesus Cristo, zombaram o ano retrasado, que foi de 2018 para 2019, no final do ano, falando que Jesus Cristo tinha bebido demais a Santa Ceia e fez bagunça, ele, os discípulos dele. Aí zombaram esse final de ano que passou, de 19 para 2020, falando que Jesus Cristo ele foi pro deserto, mas ele voltou com um amante, porque ele era homossexual, bagunçaram tudo. Nós tivemos na parada gay, nada contra os homossexuais, mas para que colocar um traveco, né, uma traveca vestida de Jesus Cristo sendo crucificado? Isso é zombar daquilo que é sagrado. Os homossexuais, eles querem respeito, mas eles também precisam dar o respeito. Né? Eu acho que a guerra evangelho homossexual ela não deveria existir, porque precisamos entender que Deus ama todos nós que erramos, que falhamos, isso é uma verdade. Mas quando existe uma provocação, tanto do lado cristão, que eu sou contra, sou 100% contra, quanto do lado dos ativistas LGBT, também sou extremamente contra. Mas todo esse tipo de zombaria, fora isso, não tem somente essa zombaria. Tem a zombaria dentro da própria igreja. Eu estou falando aqui do povo externo, mas a gente tem pastor pedindo dinheiro, as lives que estão surgindo hoje da maioria dos cantores, né, dos artistas gospels, pedir arrecadação para ONG, para não sei o que, é cheia de comercial. Quer dizer, tá tudo muito comercializado, sabe? O povo hoje só quer saber de dinheiro, 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 e Deus não tem abençoado o povo dele. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando, como disse o primeiro louvor, em espírito e em verdade. Estão se sentando, sim, à roda dos escarnecedores. E Deus está cobrando isso do povo. Deus está vindo com força, Deus está vindo com fúria, Deus está pesando a mão dele sobre a humanidade. E aí nós temos aí o início dele é o coronavírus. Existem alguns estudos que dizem que virão outras doenças, né? E que isso vai trazer mais pandemias pelo mundo, né? Nós não só isso, mas nós também vamos ter uma crise financeira de pessoas que acabaram fechando o comércio, e teve comércios que fecharam e teve que fechar definitivamente. Eu conheço empresas que fecharam e mandaram todo mundo embora e não tem a pretensão de abrir novamente. Ou seja, isso é a mão de Deus pesando sobre o povo. Lá, se você ler lá atrásão, no livro de Êxodo, Deus fala para Faraó: liberta o povo, deixa o povo ir para a terra que eu prometi para Abraão e tal. E Faraó ele endurece o coração, e aí Deus começa a mandar 10 pragas sobre o Egito. E as 10 pragas pegaram fortemente no Egito. Nós estamos vivendo tempos de pragas por culpa da própria humanidade, da dureza do coração da humanidade. Exatamente o que está escrito em Salmo 1, versículo 1, que nós acabamos de ler. Mas eu quero trazer para vocês, né? Eu sei que muitos aqui leem a palavra de Deus, mas eu quero ilustrar para vocês uma história que reflete muito bem sobre isso. E eu quero que você aí, através da Bíblia, né? Bíblia de papel, Bíblia de aplicativo, né? Acompanhe comigo essa história que se encontra lá em Daniel, capítulo 5, versículo de número 1. Né? Vamos começar aqui, vamos ler esse capítulo 5. Vamos ficar no capítulo 5 no dia de hoje. E diz bem assim, sempre deixo claro que nós estamos usando a NTLH, que é uma linguagem um pouco mais direta, inclusive para esse tipo de pregação. Daniel capítulo 5, versículo 1 diz bem assim: certa noite o rei Belzazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belzazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. E ao louvar, o versículo 4, eu não coloquei aqui, mas eu vou continuar com 4. E a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só, meu irmão, minha irmã.
Belzazar, ele se tornou o rei herdeiro, né? Porque era uma monarquia que ele vivia naquele tempo. O pai dele, Nabucodonosor, foi um grande conquistador e havia conquistado Jerusalém e havia derrubado o templo. E pegou os objetos do templo e guardou como. Eu esqueci o nome, quando o cara ganha a guerra, ele fica com tudo que o outro tem. Eu esqueci esse não, tem um nome. E ele colocou ali como os objetos dele. Uma coisa que era um detalhe, quando Davi pensa em construir o templo e ele passa o projeto para que Salomão finalize, ele consagrou tudo que havia no templo para o Senhor. Então tudo que estava naquele templo era sagrado. Então tudo aquilo era de Deus, já não era. Sabe, meu irmão, minha irmã, precisamos entender uma coisa. Tudo que é de Deus é de Deus. Tudo que é seu é seu. Eu vou dar um exemplo legal para você aqui. O meu computador, ele é meu, ele não é de Deus. Ele é para meu uso pessoal, para o meu trabalho. E eu também estou usando atualmente ele para a obra do Senhor, devido ao problema que nós estamos tendo aí. Porém, esse microfone que você está vendo aqui, ele não é meu, ele é do Senhor, ele é da casa de Deus. Eu não posso usar esse microfone para um uso pessoal, porque ele é sagrado, ele é do Senhor, ele tem um pedestal aqui, né? Eu vou tentar mostrar um pouco, não consigo mostrar o pedestal, mas também não é meu esse pedestal, ele é do Senhor. Eu tenho usado uma mesinha, nós trouxemos uma mesinha antes da igreja, que também não é minha, ela é do Senhor. São objetos sagrados que nós entregamos a Deus, que nós entregamos para que o Senhor ele pudesse realmente abençoar a casa dele. Nesse momento de crise, de confusão e de situação, eu trouxe para minha casa para a gente transmitir a palavra de Deus através desses equipamentos. Porém, esses equipamentos, eles são da igreja. Eu não posso usar esse equipamento para um uso próprio. Por quê? Porque ele é sagrado, ele não é meu, ele é do Senhor. Precisamos entender isso. Às vezes a gente pega e consagra muita coisa, né? Às vezes você vai, vou consagrar meu filho ao Senhor. Quando você consagrar seu filho ao Senhor, ele deixa de ser seu. Ele passa a ser do Senhor. Quando você consagra o seu carro, muito cuidado. Isso, eu vou consagrar meu carro, tal. O carro ele deixa de ser seu, ele começa a ser do Senhor. E se você usa ele para benefício próprio, o Senhor cobra, porque é dele, não é seu. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Ali havia objetos que eram sagrados. Havia um objeto dos reis, obviamente tinha a coroa do rei de Judá, tinha as vestimentas do rei de Judá, tinha o ouro do rei de Judá, tinha as taças do rei de Judá. Isso tudo era do rei. E ele ganhou a guerra, então isso era direito dele poder usar. Mas ele quis usar os objetos do templo do Senhor. E os objetos do templo do Senhor não era deles, era do Senhor. E aí houve um grande problema. E aí houve uma grande dificuldade, porque ele pegou aquilo que era de Deus e colocou para usar numa festa bagunçada. E aí, conta que nós vemos que os caras já estavam mamados, os caras já beberam muito vinho, os caras já estavam loucos. E aí ele dá uma ordem, vai lá e pega. Pega os objetos sagrados. Temos que tomar muito cuidado com isso, meu irmão, minha irmã, porque às vezes a gente pega o que é sagrado, e nós lemos isso em Salmo 91, e nós zombamos do que é sagrado. Nós zombamos daquilo que é perfeito. Existem coisas que são de Deus. Eu não sei se você está usando a Bíblia em aplicativo, ou se você está usando ela em papel. Mas se você está usando ela em papel, não esqueça que lá na frente está escrito Bíblia Sagrada. Ela não está escrito apenas Bíblia. Bíblia Sagrada, porque ela é do Senhor. Ali contém a palavra de Deus. E às vezes as pessoas não têm respeito com a Bíblia Sagrada. Entendeu? As pessoas deixam em qualquer lugar, deixam jogada, deixam empoeirada, não fazem uso dela. Vamos tomar muito cuidado com o que é sagrado e com o que é pessoal. O que é pessoal, você faz o que você quiser. Agora, o que é sagrado, nós temos que ter muito respeito. Belzazar não teve respeito pelo sagrado. O pai dele não usou essas taças para beber vinho ou para enfeitar o palácio dele. Mas Belzazar, ele cuspiu no que era sagrado. Ele zombou do que era sagrado. E os convidados de Belzazar estavam sentados à roda de uma pessoa que estava zombando do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque às vezes quando a gente, por exemplo, assiste uma situação que nem, por exemplo, eu falei do Porta dos Fundos, né? Lá da Netflix. Quando você assiste, você está compactuando de uma pessoa que está zombando do que é sagrado. Então, o ideal é você não assistir. Eu não assisti. Só do momento que eu vi a sinopse, eu já me escandalizei e eu não assisti.
entendeu? E eu não assisto, e eu não dou like, não curto, não, sabe? Apareceu pra mim, você quer? Eu já, tipo, mano, não quero, não sou inscrito no canal dos caras. Então, quer dizer, eu, tipo, eu procuro me apartar de toda forma. Por quê? Porque eles estão zombando do que é sagrado. Então, eles não fazem parte do meu convívio. Eu não estou aqui debatendo religião. Para mim, cada um tem a sua religião. Eu sei que alguns deles são ateus, outros podem não ser. Tem um lá que fala que é cristão, mas para mim não é. Então, quer dizer, as pessoas elas têm esse pensamento, mas eles gostam muito de zombar daquilo que é sagrado. Temos que tomar cuidado. Aqueles que não se juntam com as pessoas que zombam com o sagrado, essas pessoas são abençoadas. E Deus quer nos abençoar em nome de Jesus. Amém, irmãos? E ele fala que, tipo assim, o povo, e ele já estava meio manguaçado, e ele foi catando a Bíblia, a Bíblia não, desculpa, ele foi catando os objetos sagrados, foi bebendo, e aí diz ali no versículo 4 assim, e louvaram os deuses do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra. Os caras já começaram a ficar loucos, os caras começaram a achar um deus para ouro, o deus para prata, o deus para bronze, o deus da madeira. Aí os caras falaram, tem mais algum deus? Os caras vão pegar o deus da pedra. Mano, os caras começaram a ficar doidos. Eles começaram realmente a perder completamente o sentido do rumo da história deles. E isso realmente afetou aquilo ali realmente chocou o próprio Deus, porque eles estavam pegando e zombando do que era sagrado. E estavam utilizando isso para idolatrar outros tipos de deuses. Por isso que eu falo mais uma vez, vamos tomar cuidado para não zombar daquilo que é sagrado. E aí ele continua na palavra de Deus, ele continua no versículo 5, né? Eu coloquei o versículo 4 um pouco antes, né? No versículo 5 diz bem assim: de repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz de candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Beltesazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer será vestido com roupa de púrpura. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e os seus rostos ficaram mais pálidos ainda, e nenhuma das altas autoridades sabiam o que fazer. Irmão, eu fico pensando, a gente está obviamente se baseando na história desses caras, mas vamos lá. O cara ele pegou, eles estavam bebendo, ele estava dando uma festa, até aí tudo bem. Chamou uns amigos, chamou as mulheres, as concubinas, então tava aquela bagunça. E tinha muita comida, tinha muita festa, tinha muita bebida, e aí o pessoal, né, geralmente o pessoal que bebe perde um pouco a noção do certo e do errado. E começaram a beber, se encher de bebida. E aí o que aconteceu? Eles acabaram sofrendo por beber tanto, por encher tanto o caneco. Eles acabaram o quê? Eles acabaram ficando bêbado, natural, normal. Aí beberam e tal. Aí foram lá, pega lá os cálices de ouro do templo. Aí foram lá, pegaram, começaram a mexer no que é sagrado. E aí, no meio da bebedeira, os caras falaram: viva o Deus da prata, viva o Deus do ouro. Aí o cara falou: viva o Deus da madeira, e da madeira também. E os caras já manguaçados. E aí, daqui a pouco, aparece uma mão do nada, no espaço, e ela começa a escrever numa parede branca onde ela é iluminada, para que os caras vissem. Mano, eu não bebo, graças a Deus não bebo, nunca bebi, tá ligado? Mas eu fico imaginando a cabeça de um bêbado nessa hora. Ele que olhou e falou assim: mano, o que tinha nesse vinho, cara? Vocês estão vendo uma mão? Aí um olhou pro outro: tô aí você. Também tô vendo. É uma mão, aquilo é uma mão que apareceu do nada e tá escrevendo na parede, tá escrevendo na parede. Como? Ué, tá bêbado mesmo, hein? O que é mais legal é que eu acho que os bebão do lado ficaram vendo isso, mas o rei, que era o culpado porque ele pediu para trazer as taças, ele ficou doido, ele ficou com medo. E aí ele gritou. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sempre busca a ajuda errada. Olha só o que fala aqui no versículo 7.
depois gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Quer dizer, o cara tava apelando para qualquer tipo de coisa. O cara, ele tava bebendo um bagulho sagrado, e aí ele viu a mão e ele falou, mano, o que é aquilo ali, cara? É uma mão, cara? E tá escrevendo, mano, começou a ficar com medo, mano, chama o sábio, chama como que é o nome do cara lá? O João de Deus, chama o Chico Xavier, chama o Allan Kardec, chama o Maomé, chama todo mundo, cara. O cara começou, chama o Henrique Cristo, tá ligado? O cara começou a ficar doido. O cara começou a chamar todo mundo, porque o cara, ele estava perdido naquele momento. Ele estava perdido socialmente, ele estava perdido espiritualmente, ele estava perdido das suas próprias faculdades por conta da própria bebida. E ali, o temor começou a tomar o coração dele e ele foi buscar outros tipos de situações. Meu irmão, minha irmã, vamos ser sinceros nós dois. Quantas vezes você já não fez isso, hein? Quantas vezes você já não foi buscar, por exemplo, os famosos profetas, né? Tem gente que vive atrás de profeta, ele quer saber dos profetas, é profeta, eu quero um profeta assim, eu quero um profeta assado, eu quero aquele profeta, eu quero não sei o quê. Tem gente que vive disso. Tem gente que vive atrás de profecia. Entendeu? Vai em culto que tem tem aquele irmão que fala, tem aquela irmã que fala. Eu tô falando para você crente, eu não tô falando para você que ainda não conheceu Cristo, né? Isso é pro crente que vai muito atrás de profecia, vai atrás de homem, esquecendo que você mesmo pode conversar com Deus. Né? Eu não estou falando nada contra os profetas, porque eu creio que existam profetas de Deus nos dias de hoje e que eles são usados pelo Senhor para ministrar o amor de Deus para vidas e trazer alertas para aqueles que precisam. Eu diversas vezes já me deparei com profetas que disseram coisas maravilhosas na minha vida. Isso para mim é uma realidade, isso para mim é um fato. O grande lance aqui é o seguinte: o quanto você está envolvido com isso, o quanto Deus realmente está no seu coração. Entendeu? Isso é uma verdade para a nossa vida. E o que acontece? Se você ficar buscando caminhos alternativos para uma solução, você pode ter uma certeza na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você nunca vai ser abençoado ou abençoada. Agora, se você busca em Deus solução verdadeira para a sua vida, você pode ter uma certeza. Deus vai abençoar você. Sabe onde nós precisamos procurar isso? Na palavra de Deus, na comunhão com o Senhor. Se Belzazar tivesse respeito e comunhão com Deus, você pode ter certeza que nada teria acontecido com ele naquele dia. Talvez nem a festa ele teria feito. Mas não, ele não tinha, ele não seguiu o Salmo 1:1. Ele sentou à roda dos escarnecedores. Ele ainda se baseou nos caminhos dos ímpios. E ele manda chamar os caras e ele oferece dinheiro, riqueza, por quê? Porque ele quer uma solução. Eu posso falar para você, meu irmão, existe hoje muita crítica porque existe muito pastor, e eu acho errado, pedindo dinheiro para ser abençoado, para abençoar as vidas. Ah, se você não der o carro, você não é abençoado. Se você não der uma oferta, você não é abençoado. Tem uma igreja que está vendendo umas estátuas a R$1.000, cara. Senão você não vai ser abençoado. Absurdos. Isso tem existido e eu concordo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quanto que você acha que um pai de santo ele cobra para fazer um despacho na esquina, numa encruzilhada? Você acha que ele faz de graça? E você acha que se você for comprar lá os bagulho para colocar, eu não faço parte da religião, então eu vou falar algumas coisas do que eu acho. Por exemplo, eu não sei quanto que é, por exemplo, uma garrafa de 51. E se usa garrafa de 51. A pinga 51, né? Que custe aí, eu vou chutar um preço que eu acho que não é, mas acho que R$5. Você acha que um pai de santo ele vai cobrar R$5 só e o dinheiro da farofa e do baldinho para colocar para fazer um despacho para você? Não, meu irmão, minha irmã. Pai de santo também cobra caro pra fazer as coisas pra você, tá, meu irmão, minha irmã? Você que, tipo, acha que não, só os evangélicos tomam dinheiro, né? E eu não vou falar de outras religiões porque não cabe aqui ficar debatendo religião. Cabe aqui debater o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus fala para que o que nós recebemos de graça, que é o dom do Senhor, que é o dom da palavra, que é o dom do amor, que possamos dar de graça. Fica esse alerta para você aí, cantor gospel, que gosta de cobrar para cantar nas igrejas. É errado também. Você não é tão errado quanto esses astrólogos, esses adivinhos e esses sábios que foi chamado por Belzazar para descobrir aquela letra. Nós temos que entender que tudo aquilo que Deus faz,
é de graça e tudo que nós recebemos de graça nós temos que passar de graça para o nosso próximo. Isso é importante a gente ter esse entendimento na nossa mente. E aí ele fala o seguinte, que tipo assim, ele chamou os caras e falou, mano, eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar de tudo, mas pelo amor de Deus me falam o que está acontecendo, porque ele estava perdido. Sabe, meu irmão, minha irmã, ele estava perdido por conta do pecado. O nosso mundo hoje está na mesma situação. Nós estamos perdidos por conta do pecado. Essa é uma verdade tanto para mim quanto para você. Agora, o quanto você realmente vai depositar o seu coração em Deus para que Deus ele possa te mostrar uma verdade? O quanto você vai realmente falar com Deus para que Deus ele realmente possa mostrar o caminho para você? Esse cara ele preferiu seguir os adivinhos e você vai ver no final da história que ele não se deu muito bem. Mas olha só o que acontece nos próximos versículos. No versículo 10 está escrito bem assim: então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Isso era uma saudação do rei. Não se assuste e nem fique. Pô, eu perdi aqui. Não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem espírito, que tem o espírito dos santos deuses. Olha só. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs este homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Amém, meu irmão, minha irmã? E ele fala no versículo 12: pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente, pode interpretar os sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Sabe, meu irmão, minha irmã, estamos vivendo tempos difíceis, eu já falei isso um zilhão de vezes. E é uma verdade. Tempos difíceis, tempos complicados, tempos de angústia, tempos de aflições. É difícil, né? Fazer uma live, é difícil os pastores não ter os membros para estar orando, é difícil você ter que comemorar o aniversário de longe das pessoas, né? Daqui 2 semanas nós temos os dias das mães, os filhos não vão poder se reunir com as mães. Tudo isso por culpa de quê, meu irmão, minha irmã? Por culpa do pecado. Por culpa dos erros, por culpa das falhas humanas. A culpa não é de Deus. Ah, é porque Deus permitiu. Não, Deus não permitiu. O homem foi atrás. O homem quis mexer com o que não era para ter mexido. Lá atrás, existe uma história que se encontra lá em Gênesis, que Deus construiu tudo que tinha aqui. E ele levanta Adão e depois ele dá Eva. E ele fala para os dois: vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Tudo é de vocês, tudo é para vocês. Todas as frutas, todos os animais, tudo é com vocês. Eu só peço uma coisa, Deus pediu uma coisa apenas: não mexe no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso, mais nada. O resto vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem tomar banho no rio, na lagoa, na praia. Vocês podem comer abacaxi, laranja, limão. Se vocês quiserem, tipo, matar aí um bicho desse aí para comer, vocês podem fazer, não tem problema. Sabe, vocês podem subir na árvore, podem descer na árvore, vocês podem dormir onde vocês quiserem, vocês podem fazer. É tudo de vocês, tá tudo no seu nome. Só não mexa nessa árvore. E aí o ser humano, com a natureza dele, o que ele faz? Ele vai mexer exatamente naquela árvore. Não adianta você colocar a culpa no diabo, né? O diabo ele faz a parte dele é tentar a nossa vida, é colocar coisa no nosso ouvido, na nossa mente. Isso é um fato. Então a culpa não é de Satanás. A culpa é sua que deu ouvido. A culpa foi da Eva que ouviu. E a Eva foi lá e pegou o fruto. Ela comeu, ai que legal, fui lá e levou para Adão. Adão ouviu Eva. Adão não ouviu Satanás, Adão ouviu Eva. E ele comeu. E eles dois acabaram pagando preço por ter feito isso. A atual situação do mundo é culpa nossa. Não é culpa de Deus, não é culpa do diabo. É culpa nossa. É culpa do ser humano. É culpa da maldade do ser humano. É culpa da ruindade do ser humano. É culpa da vontade do ser humano de crescer cada vez mais, de ser melhor que Deus. A culpa é do ser humano. A culpa não é de Deus. Não podemos colocar essa culpa nas mãos do Senhor e muito menos nas mãos do diabo. Beltesazar,
também não podia ter colocado a culpa dele nas mãos de Deus e nem nas mãos de Satanás. Ele estava bêbado, ele começou uma festa, ele começou a beber demais e ele pegou o que era sagrado e começou a bagunçar o que era sagrado. O homem fez a mesma coisa, ele bagunçou com o que era sagrado. Porém, o Senhor, ele é tremendo e é por isso que eu sirvo ele, é por isso que eu ando com ele, porque ele ainda me ama, ele ainda te ama. E aí existe uma coisa que eu quero que você saiba neste momento: o Senhor, ele tem provisão para as nossas vidas. Eu quero que você escreva aí do lado: o Senhor tem provisão para a minha vida, o Senhor tem provisão para as nossas vidas, porque o Senhor vai trazer provisão para as nossas vidas. Essa é uma verdade. E ele fala assim, quando a rainha ouve o grito e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Ela chega no palácio, ela provavelmente não estava na festa, não tinha sido convidada. Meu, o que está acontecendo? Meu, o que está rolando aqui e tal? E aí ele fala assim: olha, apareceu aquela mão tal, e os caras, mano. Aí ela falou assim: existe no reino um homem que tem verdadeira sabedoria. E é muito louco que ela fala assim, eu quero ler novamente quando ela fala: existe no reino um homem que tem o espírito dos santos deuses, né, mano? Ela colocou uma classificação em Daniel que não existe, tá ligado? Daniel não tinha o espírito dos santos deuses. Daniel, ele tinha uma coisa só, meu irmão, minha irmã. Ele tinha comunhão com Deus. Né? Ele não tinha o espírito dos santos deuses. Ele não era um avatar, ele não era um escolhido. Ele tinha comunhão com Deus, ele vivia uma vida de comunhão com Deus. E sabe que é tremendo a gente poder ver isso? Porque eu e você podemos ter essa vida. Porque o acesso a Deus é muito simples, é muito fácil. É simplesmente aceitar Cristo como o único e verdadeiro Salvador da nossa alma. É muito simples, é muito fácil termos acesso ao Senhor. É muito simples nós estarmos ligados a Deus, nós estarmos com o nosso coração voltados para o Senhor. É muito simples isso, meu irmão, minha irmã. Mas o que acontece? Acontece que às vezes a gente se afasta porque a gente tem uma nossa ignorância. Mas Deus, ele quer andar em comunhão conosco. Deus quer andar em parceria com a gente. Daniel, ele não tinha nada mais, nada menos do que comunhão com Deus. Ele andava com Deus, ele servia a Deus. Entendeu? Ele estava sempre com o coração dele voltado para as coisas do Senhor. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. E hoje o Senhor nos convida para essa comunhão. O Senhor está falando, gente, o que está acontecendo com este mundo é culpa deste mundo. É culpa dos homens, é culpa da ciência, é culpa da idolatria, é culpa da ignorância, é culpa do ceticismo, que é o fato de não acreditar em absolutamente nada. Isso é culpa dos homens, mas eu quero ter comunhão com você. Eu quero, a minha misericórdia chegou até você, eu quero esquecer tudo o que você fez e eu quero começar uma nova vida com você. Deus quer começar uma nova vida comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Isso é muito louco. Isso, se você falar para mim que isso não é gratificante, você tem um problema. Porque isso realmente é gratificante. Daniel, ele não tinha espírito de deuses antigos, ele não tinha superpoderes, ele não foi picado por uma aranha radioativa, os pais deles não morreram e ele se tornou um morcego humano. Não! Daniel, ele tinha nada mais, nada menos que comunhão com o nosso Deus. Isso é muito louco. E a partir do momento que ele tinha essa comunhão com Deus, ele falou assim: Senhor, eu quero ser usado por ti. E ele foi usado, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia. A Babilônia não era a terra de Daniel, mas Deus levou ele para a Babilônia para ele ser honrado pela comunhão que ele tinha com Deus. E aí, quando a rainha fala: meu, tinha um cara, Daniel era um cara muito firmeza com seu pai. Chama ele. E ela começa falando: esse cara troca ideia com os deuses. Não, ele troca ideia com um Deus vivo. E hoje eu convido você a trocar ideia com esse Deus vivo. Eu convido você a andar com esse Deus vivo. Eu convido você a servir esse Deus vivo. Eu convido a você manter uma vida de comunhão com esse Deus vivo. Porque ele vai falar com você, ele vai te confortar, ele vai te abraçar, ele vai te ajudar, ele vai te carregar. Basta você ter comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Senhor. Ore mais. Fale mais, desabafe, derrame o seu coração na presença de Deus. Leia mais a palavra do Senhor, escute mais louvores.
Dê atenção para as pessoas que estão falando do Senhor, sabe? A internet está cheio aí de pessoas pregando a palavra, ouça mais a palavra de Deus. Aí a comunhão que você vai ter com Deus vai ser algo presente na sua vida. Logo no começo dessa crise eu recebi um videozinho de um amigo meu que é levita, que é uma bênção, e esse meu amigo ele falou o seguinte, ele falou: crie um ambiente de louvor na sua casa. Coloque louvores na sua televisão, coloque louvores na sua casa, no seu celular, no seu ambiente. Louve ao Senhor, mesmo sendo afinado, desafinado. Crie um ambiente de louvor na sua casa, porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Crie um ambiente de louvor dessa sua quarentena. Coloque louvores. Deus ele vai vir habitar na sua casa, ele vai trazer paz. E quando Deus vem, Deus é aquele, né? Eu sou filho de baiano. E quando o povo vinha da Bahia, trazia bastante coisa, né? Então trazia umas bolachas de coco, trazia rapadura, óleo de dendê, como é que chama? Acarajé, tudo que os povos, carne seca, jabá, jaca, trazia de tudo, né? E aí quando minha tia ou os meus tios vinham, meus primos vinham da Bahia, tá vindo fulano da Bahia. E aí a gente sabia que ia trazer aquele mundaréu de comida, né? Então a gente ficava ansioso para ver esse tipo de pessoa chegar. Eu tenho um tio também, é bem legal essa história, que também morou muito tempo na Alemanha. E toda vez que ele vinha da Alemanha, ele sempre trazia alguma coisa gringa para nós, né? Então, quando ele chegava, a gente ficava ansioso para ver o que ele ia trazer, né, para nós, né? A ansiedade. Quando Deus ele vem, ele nunca vem de mãos vazias, meu irmão, irmã. É que nem esse meu parente que vem da Bahia, é que nem meu tio que vem da Alemanha. Ele sempre traz presentes para o nosso lar. Ele traz o que? Ele traz paz. Ele traz alegria, ele traz reconciliação, ele traz reconstrução, ele traz vida e vida com abundância. Ele quebra os nossos conflitos, ele nos traz companhia. Quando Deus vem para o nosso lar, ele não vem sozinho, meu irmão, minha irmã. É por isso que nós temos que ter o que Daniel tinha, que se chama comunhão com Deus. Precisamos andar com Deus, precisamos servir a Deus, precisamos estar com o nosso coração ligados ao Senhor 24 horas do nosso dia. Porque olha só que nós estamos vivendo hoje, tempos de dificuldade e de problema. Aqui em cima está escrito, fique com Deus. Sabe, isso é comunhão com o Senhor. Comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus nesse momento. Tenha comunhão com o nosso Deus. E ela traz alguns atributos a mais de de Daniel, e fala, quando Nabucodonosor, no versículo 11, né, quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, ou seja, ele tinha sabedoria, entendeu? Ele tinha entendimento, ele sabia o que era certo e errado, ele fala, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. Sabe por que ele era mais sábio que os deuses? Porque o Senhor tinha dado sabedoria muito maior que todo mundo que havia na terra. Porque a sabedoria de Daniel, ela não vinha do homem, ela vinha de Deus, né? Ele tinha tido estudo porque ele foi jovem para Babilônia. E ele teve estudo com grandes mestres. Só que a sabedoria dele não vinha dos grandes mestres, vinha do Senhor, vinha dos céus. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. No momento de dificuldade, ela precisou de um homem de Deus. O rei Belsazar precisava de um homem de Deus. Você, no momento de dificuldade, você precisa de um homem de Deus. E eu tenho um homem de Deus para te apresentar hoje. O nome dele é muito fácil e o nome dele é muito simples. E encontrar com ele é mais fácil ainda. O acesso dele é muito fácil. O nome dele é Jesus Cristo. Esse é o homem de Deus que você está precisando. Esse homem, quando ele habitar no seu coração, quando ele levantar um templo aqui no seu coração, ele vai transformar verdadeiramente a sua vida. E vai trazer luz para as suas trevas. Vai trazer entendimento para os seus caminhos. Esse homem de Deus vai mudar o rumo da sua história. O nome dele é Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Essa é uma verdade para as nossas vidas. Essa é uma verdade muito louca. Assim, a humanidade mexeu com o que é sagrado. Isso é um fato. A humanidade não ouviu os conselhos de Deus, ouviu o conselho dos maus. A humanidade sentou à roda dos escarnecedores. Estamos pagando esse preço. Mas um fato é, Deus ele tem misericórdia. Agora você pode fazer como Beltesazar, buscar astrólogos, espíritos, feiticeiros. Pode buscar todo tipo de coisa para ver se você consegue sair dessa crise. Mas se você buscar
comunhão com Deus, como Daniel tinha, você vai encontrar o melhor. Aquela rainha, ela sabia do conhecimento de Daniel. E ela sabia que Daniel era um servo do Senhor. E que grandes coisas ele podia realizar porque ele tinha comunhão com Deus. Ele não tinha a sabedoria de deuses. Ele não tinha o espírito dos deuses. Ele tinha comunhão com o Senhor. E o que eu falo para você, meu irmão, minha irmã? Você que não andou segundo os conselhos dos maus, você que não se ajuntou àquelas pessoas que não querem saber de Deus, você que não sentou à roda das pessoas que zombam do que é sagrado. E hoje está pagando um preço, porque há um preço a ser pago. Eu quero dizer para você, se você andar em comunhão com Deus, se você estiver em comunhão com Deus, o Senhor vai abençoar a sua vida. E o Senhor vai derramar uma profunda unção sobre você em nome de Jesus. E você pode ter uma certeza no seu coração, grandes milagres vão acontecer. Porque Deus ele é maravilhoso, porque Deus ele é tremendo, porque Deus ele tem grandes coisas para nossas vidas. Sabe como sair dessa situação? Eu vou falar uma coisa para você de uma forma bem simples e bem rápida. Você quer sair dessa situação? É muito simples. Tenha comunhão com Deus. Pratique uma comunhão com Deus. Viva uma comunhão com Deus, como Daniel fez. E ele foi abençoado. E assim, infelizmente, Belzazar, por ter zombado que era sagrado, ele pagou um preço muito alto. Eu tenho certeza que você não fez isso, mas se você fez, peça a misericórdia do Senhor agora. Porque ele pode transformar sua vida grandiosamente. E se você tem algum tipo de problema, Deus pode transformar sua vida. Mas não permita em momento algum que as coisas deste mundo traguem ao seu coração. Permita que você seja liberto pelo Senhor. O Senhor ele quer comunhão. Nesse momento de crise, o Senhor quer comunhão. O Senhor ele quer que possamos estar próximos a Ele nesse dia. Então vamos ficar firmes com Ele. Vamos juntar os nossos corações ao coração de Deus e pedir para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e do nosso coração. Vamos pedir para que Deus ele realmente transforme a nossa vida. O Senhor ele tem grandes bênçãos para nós, meu irmão, minha irmã. E Ele pode mudar o rumo da nossa história apenas com a comunhão com Deus. Daniel, ele não era ninguém melhor que estava naquele salão. Ele não era melhor que nenhum astrólogo, nenhum feiticeiro, nenhum sábio antigo. Daniel ele tinha apenas uma coisa que todos eles não tinham, ninguém naquele lugar tinha, era comunhão com Deus. E você pode ser essa pessoa que tem comunhão com Deus, porque Deus pode abençoar a sua vida neste dia em nome de Jesus. Eu convido você agora a orar comigo. Eu convido você agora a elevar o seu coração para Deus neste momento. E convido você também que ainda não aceitou a Jesus a voltar o seu coração para Ele neste momento de crise, porque você vai ver um pastor que vai cuidar de você grandiosamente. Eu convido você que estava afastado de Cristo voltar agora o seu coração para Cristo. Este é o momento. A Bíblia fala que Cristo está às portas e bate. Se você ouvir Ele, Ele vai entrar hoje e vai cear com você. Eu convido você que está na igreja e está tendo dificuldades ou está sendo elevado pelo medo. Que você agora volte seu coração para Deus, porque Deus tem grandes coisas para você em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo. E peça para que o Senhor ele te dê sabedoria, te dê comunhão e te dê livramento nesses tempos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico nessa manhã maravilhosa, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor amado, pelo momento de comunhão e adoração que nós temos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco, Pai. Obrigado por abençoar as nossas vidas, obrigado por abençoar os nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor amado, porque a Tua graça, o Teu amor, a Tua companhia, Senhor amado, tem nos guiado, tem nos transformado, Pai. E tem nos levado, Senhor amado, até a Ti, Senhor. Senhor amado, estamos vivendo momentos difíceis, Pai querido, nesses dias, Pai. Estamos vivendo momentos de dificuldade, Senhor amado. Estamos vivendo momentos, Pai, de grandes problemas, Pai. A histeria já tomou conta de muitos, Pai querido. O pânico já entrou nas casas, Pai querido. Mas nós cremos, Pai querido, que existe um Deus que pode transformar vidas e pode mudar o rumo da nossa história, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Senhor amado, nesta manhã poderosa. Que o Senhor venha habitar, Senhor amado, em cada coração, Pai. E que possamos começar uma vida de prática em comunhão contigo, Senhor. Que possamos, Pai querido, ser exaltados, Pai, e que possamos nos tornar livres, Pai.
Peço ainda que o Senhor tenha misericórdia daqueles que zombaram com tudo de que é sagrado, Pai. Mas que o Senhor também, em nome de Jesus, mostre a eles os caminhos que devem ser seguidos. Porque nós cremos que a tua misericórdia pode alcançar eles, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, visita essas vidas, incomoda, Senhor amado, essas vidas ao ponto delas poderem entender que só o Senhor é o Deus verdadeiro, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos nesta manhã, Senhor amado, porque o Senhor esteve conosco e a tua graça tem nos alcançado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua graça tem nos guiado. Senhor amado, que possamos a partir deste momento, assim como Daniel, termos comunhão contigo e andarmos ao seu lado, Pai. E fugirmos sempre dos conselhos daqueles que não querem o nosso bem. Fugirmos daqueles, Senhor amado, que não querem saber das coisas de Deus. E, Senhor amado, e principalmente não sentarmos à roda daqueles que zombam do que é sagrado. E possamos estar sempre ligados a Ti, Senhor amado, ouvindo o Teu Espírito Santo, ouvindo a Tua doce voz em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, te louvando e te exaltando, no precioso nome de Jesus, Senhor. Amém.